mais uma aula do nosso curso Game 2D. Nessa aula, vamos fazer um negócio bacanérrimo aqui, que é movimentação do elemento, né, do quadrado ou da imagem pela tela. O primeiro princípio aí do jogo, né, que é eu controlar a movimentação do meu personagem, tá? Nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com a biblioteca teclado. Nessa biblioteca a gente vai aprender a entender qual a tecla foi pressionada e fazer uma movimentação, entender se a tecla foi a seta para a direita, a seta para a esquerda, se foi a letra A, se foi a tecla ESC. Ou seja, a partir de agora a gente começa a entender ou a controlar o que a gente apertou no nosso teclado. Isso vai ser útil para todos os jogos nossos daqui para frente, tá? Controlar a tecla é fundamental. E na função gráfica a gente vai aprender a desenhar um painel, colocar um texto no meio da tela para enxergar o que está acontecendo. Então, bora lá. Então, revisitando aqui a nossa aula, a gente tem aqui a largura e a altura da janela, um título de cabeçalho da nossa janela, a possibilidade de carregar uma imagem, se a gente quiser, a função que monta a janela. Nessa função a gente define a janela principal e fica num loop, desenhando a janela, desenhando o objeto e renderizando. E aqui as funções, né, que desenham os objetos. Deixa eu deixar aqui o retângulo, eu vou usar o objeto, tá, como referência. Desenha o objeto e aqui uma função que pinta a janela, para deixar ela branca. Eu poderia incorporar isso lá em cima, tá? Não precisaria ter uma função para pintar. Eu vou deixar ela aqui, porque fica mais organizadinho, mas eu podia fazer ela direto aqui em cima se eu quisesse, ó, tá? Bom, não poderia. Se eu deixar ela aqui, eu vou precisar renderizá-la toda hora. Então, vamos deixar ela assim mesmo. Bom, enfim. Então, esse é o nosso desenho da última aula. Agora, nessa aula, a gente vai fazer o seguinte. Para eu controlar o objeto, eu não posso desenhar o objeto sempre aqui, ó, nessa posição, tá? 300 por 300. Então, ele nunca vai sair do lugar. Então, eu vou dizer que isso aqui, ó, eu vou dar uma nova coordenada para esse objeto. Eu vou colocar aqui como x e aqui eu vou chamar de y. Depois você coloca um nome melhor nas variáveis, tá? X e y. Essas duas variáveis vão ter que valer inicialmente 300 e 300. Então eu vou lá em cima, na área principal, e vou começar. Inteiro, x igual a 300 e y igual a... Vou fazer um por um aqui, mais bonitinho. Inteiro, y igual a 300. Muito bem. Dessa forma, x e y valem 300. É o que está sendo carregado aqui, ó. X e y 300 por 300. Então, não mudou nada, ó, tá? Vou fechar aqui. Agora, eu preciso, a partir de agora, aprender a controlar as minhas teclas. Então, para isso, eu vou incluir lá em cima, aqui, ó, eu vou incluir uma biblioteca chamada teclado. Na verdade, vai ser aqui, ó, na linha de cima, chamado teclado, ó, teclado. E para essa variável teclado, eu vou usar, obviamente, o T, né? TUG, tá? Então, agora eu tenho uma biblioteca que controla o que eu estou fazendo via teclado. Perfeito. Bom, como eu vou controlar as 4 setas, para cima, para baixo, direita e para a esquerda, eu vou desenhar uma função aqui, logo no comecinho aqui. Tá? Todas as funções eu vou criando logo em cima, porque são os objetos, né? Então, eu vou colocar aqui, função tecla pressionada. Perfeito. E vou fazer isso aqui. Vou abrir e fechar aqui, tá? Então, na tecla pressionada, eu vou usar o comando C, né? E vou fazer o seguinte, eu vou fazer a seguinte pergunta, ó. T, que é o objeto de teclado que eu usei lá em cima. Aí tem uma função aqui, ó, tecla underline pressionada. Vou dar o Enter, ó. Então, essa função C, ela consegue verificar qual tecla foi pressionada. E aqui eu preciso dizer qual tecla que eu quero saber se foi pressionada. Então, eu vou usar, de novo, o objeto T. Cadê? T. Ponto. Vou colocar ponto. E aí eu vou usar essa constante, ó. Tecla, seta, acima. Né? Vou colocar acima.
E aí depois eu vou continuar, né? Seta acima, seta abaixo e tal. Vou fechar um parênteses aqui, porque tem dois, né? Tem que ter esse da pontinha aqui, ó, dois parênteses. E aí, vou abrir aqui um bloquinho. Se eu apertar a tecla para cima, é a constante y, que é a altura, né? Então eu vou dizer o seguinte, y, se é 300, eu vou diminuir 5. Diminuir 5 casas. Tá? Por quê? Dessa forma, eu consigo 300, se eu apertar a seta para cima, vai virar 295. Mais uma vez, 290. Mais uma vez, 285. Cada vez ele vai diminuindo a altura, aproximando mais do teto, né? Então, tecla para cima é menos. Bom, então tem essa função aqui, tecla pressionada. Perfeito. Aí, no montar janela, eu preciso toda hora checar essa função. Então, aqui no nosso montar janela, a gente vai colocar essa função. Tá? No quanto verdadeiro, né? Vou colocar aqui, enquanto verdadeiro. Antes de fazer a renderização, eu vou pedir para ele testar a tecla pressionada. Inclusive, vou fazer diferente. Eu vou fazer a tecla pressionada antes do objeto, porque aí se eu apertar a tecla, eu quero desenhar o objeto já na posição da nova, né, na nova posição. Tá? Então, eu vou pintar a janela, verificar se a tecla pressionada foi para cima, desenhar o objeto e renderizar. Vamos lá? Vai rodar. Ó, eu vou apertar a seta para cima, quer ver? Ó? Tá vendo que ele foi, ó? Ele sumiu? Vou apertar de novo. Ó. Já foi embora. Ele foi diminuindo, né? Então, vou de novo, ó. Conforme eu apertei, ó, para onde ele vai? Uma vez só. Ficou muito, né? Mas menos 5, não levaria ele lá para cima, né? Que é o seguinte, tá muito rápido. Eu preciso diminuir o tempo, né? Então, tem duas coisas. Primeiro, eu vou primeiro resolver a seta para cima, né? Eu vou primeiro diminuir esse tamanho aqui, ó. Tá muito rápido, né? Então, eu vou diminuir essa movimentação dele. Eu vou fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu gerar um novo objeto, eu vou pedir... Lembra da biblioteca útil? Tinha aquele aguarde, né? Eu vou pedir para ele aguardar um tempinho, tá? Então, eu vou colocar um tempinho aqui, sei lá, um 100. Lembra que 100 se eu colocar 1000, vai dar um segundo. Um segundo é muito tempo, eu vou colocar 100. Vou dar o play. Então, a cada vez que ele está pintando a janela e verificando a tela, desenhando o objeto e refazendo a janela, ele espera um tempinho. Porque aí, o que acontece? Quando a tecla está pressionada, o tempo que eu apertei a tecla, ele entende, é muito mais lento do que ele renderizar. Então, ele acaba fazendo a renderização. Deixa eu explicar melhor. Eu aperto a tecla. Deixa eu voltar aqui. Ó. Deixa eu tirar aqui. Eu aperto a tecla aqui. Conforme eu aperto, o tempo que ele fica no loop, fazendo a troca do desenho, ele acaba indo verificar essa tecla muitas vezes. Então, para ele, é como se eu estivesse apertando a tecla direto, e eu não estou. Então, o que acontece? Quando eu coloco esse aguarde, ele verifica a tecla, mas ele espera um pouquinho, porque pode ser que naquele momento eu tenha apertado a tecla para outro lado. Esse esperar um pouquinho, quer ver? Ó? Vou apertar agora, ó. Tá vendo? Ó? Eu estou apertando um por vez, ó. Se eu continuar apertando, então 100 ficou muito. Vou colocar um tempo aqui, ó. 60, 50. Vamos ver agora. Vou ficar apertando, ó. Tá legal, ó. Tá? Já tá legal. Se eu achar que tá muito lento, então eu diminuo, coloco uns 20. Tá? Então, esse é o nosso primeiro conceito, ó. O conceito de velocidade está ligado a essa equação aqui, ó. O tempo que eu espero em milissegundos para ele trocar a renderização da tela. O primeiro conceito de jogo, né, é ligado à física. Aí, né? Ele sobe contra a gravidade ou para baixo, em direção da gravidade, de acordo com os milissegundos que eu colocar aqui. Maravilha! Aí agora a gente precisa continuar, né? Então, se eu tenho as teclas para cima, eu vou repetir agora e fazer um bloco de todas as teclas. Ó. Então, para cá, para cá, para cá e para cá. Então, eu tenho a tecla pressionada para cima. Agora eu vou ter a tecla pressionada para baixo, que é abaixo mesmo. E aí,
para baixo, eu somo, né? Se eu estou descendo, eu aumento a altura. Tecla pressionada para a direita. E aí na direita, eu mudo o X. O X, ele fica... Você acha aqui o quê? Valendo menos ou mais quando é para a direita? Direita é mais, né? Então, X igual... Porque a direita é para o lado, né? Pro lado, deixa eu mostrar aqui, direita é para cá, ó. Então eu aumento e aqui eu diminuo. Então direita é mais, esquerda é. Então para cima é menos o y, para baixo é mais o y. A direita é mais o x, a esquerda é menos o x. Então x mais 5 e x menos 5. E aí é seta para esquerda. Então vamos testar as funcionalidades agora. Seta para cima, seta para baixo, seta para a direita, seta para a esquerda. Ó. Então já estou controlando o meu cursor. E aí, para terminar essa aula, vamos desenhar aqui em cima um painel para eu verificar as coordenadas, para eu acompanhar as coordenadas. Então para isso a gente vai desenhar aqui, vamos aqui, função. Vamos chamar de painel, tá? Vamos chamar de painel. Painel. E o que a gente vai fazer nesse painel? A gente vai definir uma cor, definir cor. Vamos chamar aqui de g.cor. Vamos chamar de azul. Azul já tem, né? Vamos chamar de verde. Pronto, verde. Aí o que a gente faz além de definir a cor? A gente desenha um retângulo. Tá? Retângulo. Desenhar retângulo. Cadê você aqui? Vamos colocar as seguintes coordenadas. Ó. 0, 0, que é lá em cima. 0, 0. Largura total da janela. Você pode colocar, inclusive, aqui largura, se você quiser. Vai ser de 600, né? E a altura, eu vou colocar um pouquinho para baixo do título, 50. Então, ele vai ser mais ou menos aqui, ó. O 0, 0... Vamos lá, dar um play. Arredondar canto. Preciso terminar aqui, peraí. Então aqui eu vou deixar falso. Eu quero um quadradão, né? Não quero ele arredondado. E aqui eu quero preenchido, sim, quero preenchido. Tá, então vamos rodar. Seria mais ou menos aqui, ó. 0, 0 é mais ou menos aqui, ó. E 50, a altura, seria mais ou menos ele desenhado aqui, ó. Nessa, um pouquinho aqui para baixo, tá? Então, eu desenhei ele verde, tal. Agora eu preciso definir, vou colocar aqui uma outra cor que eu vou usar para texto. Aqui eu desenhei um retângulo, né? Um retângulo verde aqui em cima. E embaixo eu vou definir uma cor que eu vou colocar bem destacado mesmo, vou chamar de cor amarelo. Depois, obviamente, você troca aí no seu, né? Vou deixar cor amarelo. E aqui que está uma nova função. Eu vou definir um texto. Aliás, eu vou definir o tamanho de um texto, né? Esse tamanho está em pixel, né? Eu vou colocar de 25, tamanho de 25 posições, que está ótimo. E agora eu vou desenhar esse texto. Desenhar, lá embaixo, ó, desenhar texto. Cadê você? Desenhar. Cadê você? Desenhar texto. Opa, acabei puxando aqui. Desenhar texto. E o texto que eu vou desenhar aqui, eu preciso pedir para ele o seguinte, preciso dizer para ele o seguinte, qual é a coordenada? Eu vou colocar 10, 10, que é um pouquinho abaixo daqui, né? 10, 10. E vou escrever, por exemplo, posição do y. Vou vir aqui e vou colocar mais y. Tá? Então, o que eu tô dizendo aqui? Eu estou definindo uma barra de título, né? Como se fosse uma barra, como essa aqui cinzinha, uma barra de contorno, verde. Aí eu estou definindo a cor do texto de amarelo. A altura desse texto, 25 posições. E esse texto eu quero colocar nessa coordenada, que é aqui dentro. É um pouquinho mais para baixo de 0 e um pouquinho mais para frente do 0, para ele não ficar grudado. E dentro eu vou escrever posição y e sempre vou mostrar o valor de y, para eu saber onde eu estou no y, tá? Então esse é um painel que depois eu vou trocar por pontuação. Esse painel eu vou ter que desenhar toda hora, né? Então eu vou pegar esse cara e vou colocar aonde? Ctrl C.
Vou colocar aqui, ó, no montar janela. E eu vou aproveitar... e aonde que eu coloco esse... Depois que eu desenhei o objeto, ó, tá? Eu vou fazer uma mudança. Eu vou trocar isso daqui, ó. Eu vou tirar daqui, tá? O enquanto. A minha função montar janela vai ser só para criar a janela. E vou colocar essa rotina lá no início, ó. Então, tá? Então, eu vou montar a janela e o meu controle do desenho ele vai estar aqui na função início. Então, vamos ver. Ele monta a janela, que isso aqui acontece uma vez só, por isso que ele está fora do loop. Ele pinta, ou seja, deixa ela branca, ele verifica a tecla, aí ele desenha o objeto. Junto com o objeto, ele desenha o painel, que vai mostrar a minha posição Y. Aí ele renderiza tudo isso e fica aguardando lá um tempinho para eu poder controlar o objeto. Olha lá. Né? Ficou horrível esse verde com amarelo. Depois a gente vai trocar isso, tá? Mas olha que legal, ó. Conforme é o movimento, ó, ele muda o Y. Aí eu posso fazer o seguinte. Lá no painel, vou até trocar, né? Que Deus o livre guarde. Então vou colocar aqui preto com amarelo e ficar mais bonitinho. Eu vou colocar assim, ó, posição Y mais. Aí eu vou abrir aqui, vou dar um espacinho. Posição. Aliás, vou colocar posições. Sem acento, tá? Evita colocar acento aqui. Posições Y. Aí tracinho X. Y, 2 pontos. Aí ele vai mostrar essa frase, ó, posições Y. Vai mostrar o Y. Depois X, 2 pontos. Aí eu venho aqui e coloco mais X. X minúsculo, né? A variável está minúscula. Então ele vai imprimir assim, ó, posição Y, o valor de Y, depois posição X, o valor de X. E olha que legal, ó. Eu consigo controlar onde eu estou, tá? Então, nessa aula a gente já está controlando, né? Nossa primeira etapa aí de controle do jogo já está feita. Eu estou controlando, né, o objeto. Então, se eu tivesse um outro objeto aqui, eu poderia verificar se ele colide. E aí, se ele colide, eu poderia entender que ele é ele está comendo alguma coisa, ele está ganhando ponto. Se for, eu posso colocar barreiras aqui do lado, se ele colidir, eu posso dizer que ele bateu. Tá? Então, o importante é eu conseguir movimentar. Se eu quiser fazer com que, ao invés do retângulo, apareça a imagem, não tem problema. Você troca aqui, ignora aqui o retângulo e também troca aqui para a imagem, né? Deixa ele liberado. Só que você vai trocar o 300, tá? Vai jogar o X e o Y. Senão, o objeto não vai se mexer. Tá? Ele tem que se mexer com a troca do X e Y. Então, olha só, agora é um objetinho. Olha lá. Agora, ao invés de imagem, você tem um objeto se movimentando aqui. Então, não vamos esquecer de salvar, né, essa aula. Essa aqui a gente vai salvar como aula 3, movimentação. Movimentar objeto. Ok? Então, nós temos até agora 3 aulas. Vamos aproveitar para dar uma recapitulada. Então, antes de mais nada, vou dar um expandir aqui para a gente poder ter mais visão de código, tá? Bom, inclusive, eu posso até deixar nas próximas aulas ele sempre assim, porque a gente ganha mais código aqui. Então vamos analisar o nosso código e eu vou pedir para você fazer o seu até agora, tá? Nessa terceira aula, a gente trabalhou com as 3 bibliotecas. Lembrando que as aulas a gente está acumulando, né? Essa terceira aula ela é a continuação da primeira, da segunda, né? Então a gente está usando aqui as bibliotecas teclado, útil e gráficos, tá? A gente criou uma constante para definir uma largura e uma altura padrão. A gente criou um título chamado Game 2D. A gente indicou uma imagem lá, que a gente baixou da internet, monstro, né? A gente criou uma variável x e y, 300 e 300, para ser a largura e a altura, né? Ou a posição x e y do nosso objeto que a gente vai movimentar pela tela. Então essa é a largura da tela. E aqui é a posição onde o objeto vai começar. Nossa função início, a cabeça do programa, ela chama a janela. Para quê? Então vamos olhar se você tem aqui, montar janela. Você vai descer um pouquinho aqui e vai ver se você tem essa função montar janela. Tá aqui, ó. Essa função, ela inicia o modo gráfico. Ela define a janela com 600 por 600, que são as variáveis lá em cima. E ela define um título, que é aquele Game 2D. Vamos voltar lá para cima. E aí a gente coloca isso num loop
é toda essa regrinha aqui, né? Primeiro a gente pinta a janela, vamos lá na função pintar janela, aqui embaixo. O pintar janela faz o quê? Ele define uma cor branca e limpa aquela área toda com aquela cor branca. Então a janela fica pintada de branco. Vamos voltar lá para cima. Aí tem a função tecla pressionada, para eu saber que tecla que o usuário pressionou. Tecla pressionada está aqui, ó. A função tecla ela verifica se a tecla é acima, aí ela decresce o Y, né, para ele subir. Então o Y vai estar aqui, menos 5 ele vai estar aqui, aqui, aqui. Se a seta é para baixo ao contrário, ele desce o Y, ele aumenta o Y. Para a direita e para a esquerda ele mexe no X. Essa é a tecla pressionada. Aí ele desenha um objeto. Qual é esse objeto? Ou é o tá lá embaixo, né? Aqui, ó, desenhar objeto. Ou é o retângulo, né? Aqui que eu comentei, ou é uma imagem. Você que escolhe quem que você quer desenhar. Se uma imagem, no caso nosso lá o monstro, ou um retângulo, tá? Depois que voltar lá para cima, depois que ele desenha o objeto, aí a gente cria um painel para ficar carregado. Um painel é essa área aqui em cima que mostra a posição X e Y. Então, painel aqui, ó, ele define uma cor preta e desenha um retângulo, uma cor amarela, o tamanho de um texto e escreve numa posição específica os valores de X e Y. Aí, e logo em seguida, ele renderiza, ou seja, ele monta a janela, ele desenha o objeto e ele desenha o painel e renderiza. E aí ele fica aguardando 20, né, um tempo específico para que eu possa pressionar a tecla e ela não ficar muito rápida, tá? Então, compara aí se você tem as funções início, painel, tecla pressionada, montar janela, desenhar objeto e pintar a janela, tá? Para você dar continuidade, tá bom? Deixa eu tirar aqui do modo expandido. Então, essa é a nossa terceira aula. Até a próxima!